Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje, na propriedade intelectual, o STJ negou a prorrogação das patentes da semaglutida. E no bancário, o FGC se prepara para iniciar pagamentos a investidores do Banco Master. No civil, a justiça mandou reativar a conta de um advogado no Instagram e fixou em indenização. E no trabalho, uma ex-diretora financeira foi condenada a devolver mais de 5 milhões de reais por fraude em contas judiciais trabalhistas. E no penal, mensagens analisadas pela PF indicam uso de gestora para ocultar e dissimular recursos em investigação em andamento. E o comentário de hoje é do Reinaldo, que falou assim: Bom dia. No caso da testemunha de Jeová, além do âmbito civil do artigo 5º, inciso 7 da Constituição Federal, onde descreve que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, e aqui no caso é o direito à vida. Também podemos adentrar no âmbito penal, onde o artigo 135 do CP exclui o crime de violação mediante ao prever que a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de morte, não constitui delito. Muito obrigado, Reinaldo, pelo seu complemento jurídico. É bom ver que a galera está bastante empenhada nos comentários. Inclusive, várias outras notícias estão sendo citadas e complementadas juridicamente aqui nos comentários. A galera está muito ativa, inclusive respondendo uns aos outros. Tem gente até brigando pela caneca aqui, Cibele, ó. Tem a Shirley Gomes e o Renato Martoni falando que a caneca tem que ser deles, enfim. A competição segue acirrada e a gente espera para ver quem que vai ganhar, né, na sexta-feira. É isso aí, vamos continuar exercendo esse debate jurídico e complementando as notícias com a participação de vocês. Bora pro episódio de hoje, peguem um café, coloquem um fone e bora entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E vamos começar com propriedade intelectual. Em decisão unânime de 12 de janeiro de 2026, a quarta turma do STJ negou o pedido de prorrogação das patentes do princípio ativo semaglutida, usado nos medicamentos Ozempic e Rybelsus. Com isso, foi mantido o prazo original de vigência, com vencimento previsto para março de 2026, sem extensão no caso concreto. O recurso foi apresentado pela Novo Nordisk, titular das patentes, alegando atrasos significativos na tramitação administrativa do INPI. A empresa sustentou que a demora teria reduzido o período efetivo de exploração exclusiva da tecnologia no Brasil e pediu uma compensação por meio de prorrogação. A farmacêutica afirmou que os atrasos ultrapassaram uma década e defendeu que seria possível estender os efeitos da patente por até 12 anos além da data originalmente prevista, o que poderia levar à exclusividade até perto de 2038. Mas prevaleceu o entendimento de que não há no ordenamento brasileiro atual critérios legais objetivos que autorizem prorrogação individualizada por atraso administrativo. A relatora, ministra Maria Isabel Galotti, citou que eventual compensação dependeria de previsão expressa em lei, inexistente hoje, e mencionou o precedente do STF na ADI 5.529, que declarou inconstitucional a extensão automática do prazo de patentes prevista no parágrafo único do artigo 40 da LPI. Mantido o vencimento em março de 2026, a decisão abre a possibilidade de outros laboratórios buscarem autorização regulatória para desenvolver e comercializar genéricos ou similares à base de semaglutida, com potencial impacto no mercado. Agora, imagina você aí aumentar os lucros do seu escritório em até 75% com receita recorrente via contratos de partido. A proposta aqui é previsibilidade, atacando uma dor clássica das empresas, gestão contratual. Prazo perdido, renovação automática indevida, cláusula não cumprida, tudo isso vira custo e disputa. E o problema é que muita empresa não consegue gerenciar tudo sozinha no dia a dia. A Contractor entra como base para você oferecer BPO jurídico, gestão contínua de contratos somada à atuação jurídica recorrente, usando uma plataforma customizada com metodologia aplicada. Se você quer estruturar esse modelo de parceria e buscar receita mais previsível, o caminho está na descrição. E no direito bancário, o Fundo Garantidor de Créditos deve iniciar nos próximos dias os pagamentos a investidores que mantinham recursos aplicados no Banco Master, que entrou em liquidação extrajudicial por determinação do Banco Central em novembro de 2025. A operação é apontada
apontada como uma das maiores já conduzidas pelo fundo desde sua criação, em 1995. O FGC atua quando instituições financeiras associadas entram em intervenção ou liquidação, garantindo a devolução de depósitos e determinados investimentos até o limite legal de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, considerado de forma consolidada por instituição. Entre os produtos abrangidos estão conta corrente, poupança, CDB, LCI e LCA, conforme as regras do sistema de garantia. No caso do Banco Master, o pagamento não foi imediato por causa do volume de credores e da complexidade da base de dados. O liquidante nomeado pelo Banco Central precisa levantar, conferir e consolidar a relação de credores, identificando titulares, valores e a natureza dos créditos, e só depois encaminhar os dados ao FGC para viabilizar o início dos ressarcimentos. Concluída essa etapa, os investidores devem ser comunicados oficialmente pelo FGC para realizar a habilitação, geralmente com confirmação cadastral e indicação de conta para recebimento dos valores garantidos. A legislação não fixa prazo único para a conclusão do processo, que varia conforme cada liquidação, e valores que ultrapassem o limite de garantia permanecem sujeitos às regras do procedimento de liquidação, com possibilidade de discussão judicial sobre o excedente. No direito civil, uma decisão judicial determinou que o Facebook Serviços Online do Brasil LTDA restabeleça a conta de um advogado no Instagram e pague R$ 5 mil por danos morais. O entendimento foi de que a suspensão ocorreu de forma indevida, sem justificativa clara e sem garantias mínimas de informação e defesa. O perfil era profissional e era usado para divulgar conteúdo jurídico e se relacionar com clientes. Segundo os autos, a conta foi desativada com alegação genérica de violação dos termos de uso, sem indicar qual regra teria sido descumprida, e permaneceu inacessível mesmo após tentativas administrativas de esclarecimento e reativação. O juízo reconheceu que plataformas podem estabelecer regras e moderar conteúdo, mas que essa prerrogativa não é absoluta, especialmente quando a conta é usada como meio de trabalho. A decisão destacou princípios como boa-fé objetiva, transparência e dever de informação, e apontou a falha na prestação do serviço pela falta de motivação específica para a penalidade, sem prova de conduta ilícita ou abusiva do titular. A relação foi tratada como relação de consumo, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Nos danos morais, o juízo considerou que a suspensão ultrapassou mero aborrecimento por atingir a atividade profissional, fixando a indenização em R$ 5 mil e determinando a reativação imediata do perfil sob pena de multa diária em caso de descumprimento. E vamos agora com o direito do trabalho. A Vara do Trabalho de Porto Alegre, no âmbito do TRT da 4ª Região, condenou uma ex-diretora financeira a restituir mais de R$ 5 milhões por atos de fraude sistêmica que resultaram na retirada indevida de recursos de contas judiciais trabalhistas. A sentença apontou que foram desviados valores que deveriam garantir a quitação de créditos trabalhistas, com desvio de finalidade e prática de atos contrários à dignidade da execução. No caso, fraude sistêmica foi tratada como conduta dolosa em ambiente informatizado, com manipulação ilícita de sistemas de processamento de dados para obtenção de vantagem patrimonial indevida. Segundo os autos, a ex-diretora, que geria contas vinculadas ao pagamento de créditos trabalhistas, executou ou permitiu operações que retiraram ativos necessários à satisfação de direitos já reconhecidos em sentença ou acordo. O juízo entendeu que a atuação teve natureza claramente fraudulenta, com uso de conhecimentos técnicos e acesso privilegiado a sistemas bancários e judiciais para desviar recursos destinados ao cumprimento de obrigações trabalhistas. A conduta foi considerada grave e não foi tratada como mero erro de gestão ou falha administrativa. A decisão determinou a devolução integral dos valores, com correção monetária, e manteve o arresto de bens adquiridos com os recursos desviados, uma medida cautelar para resguardar patrimônio e evitar dissipação enquanto o processo segue. A sentença também registrou que fraudes desse tipo afetam a segurança jurídica da execução trabalhista e a confiança na efetividade das decisões judiciais. E vamos para o último bloco de notícia de hoje com o direito penal. A Polícia Federal, em investigação em curso, analisou mensagens obtidas após quebra de sigilo autorizada judicialmente e registrou indícios de uso de uma empresa gestora de investimentos para ocultar e dissimular a origem e o destino de recursos atribuídos ao empresário Daniel Vorcaro, conforme relatório policial no procedimento. Segundo o material, as conversas sugerem movimentação de valores por meio de estrutura empresarial para dificultar o rastreamento.
andamento, com a gestora atuando como intermediária para pulverizar e recompor valores e com preocupação em reduzir a vinculação direta ao investigado. O relatório não traz conclusão definitiva sobre crime. A PF aponta indícios para aprofundar as apurações. A investigação segue sob sigilo parcial, em fase de coleta e análise de provas, e não há denúncia do Ministério Público nem decisão judicial de mérito até o momento. No recorte jurídico, lavagem de dinheiro é a conduta de ocultar ou dissimular bens oriundos de infração penal. O texto também ressalta que usar gestoras ou operações sofisticadas por si só não configura ilícito. É necessária a prova de finalidade de ocultação e do nexo com o crime antecedente. E agora a gente vai fazer um giro pelas principais matérias administrativas e constitucionais. Foi editada a lei complementar que estabelece medidas para combater a sonegação reiterada e injustificada por empresas, ao definir critérios para a caracterização do devedor contumaz e prevê instrumentos de atuação fiscal com potencial impacto na arrecadação e na concorrência. E quem é que se lembra da notícia de ontem sobre a recusa de transfusão de sangue? O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em situações de risco iminente de morte, o direito à vida e à saúde deve prevalecer sobre objeções baseadas em convicções religiosas, de modo que a recusa a procedimentos clínicos essenciais não pode se sobrepor à proteção constitucional da vida. Há registro de 3 votos no STF para impedir a destinação de emendas parlamentares atribuídas a Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, sob fundamento de possível desvio de finalidade, com indicação de que o julgamento pode impactar o controle constitucional sobre a execução orçamentária. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. O Roger, Gisele, Ciborgue, Dali Viegas, Reinaldo, Natália Brasil, Bela, Shirley Gomes, Renato Martoni, Guilherme, Lucas Ribeiro, Damares, Adora e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que comentaram. E só para deixar claro, quando você responde um comentário de outra pessoa também conta como comentário, viu, pessoal? Eu tô vendo que muita gente está respondendo aqui as outras pessoas e isso também está incluso dentro do jogo dos comentários para sortear a caneca na sexta-feira, hein? A competição ficando cada vez mais acirrada. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar a gente com 5 estrelas. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @law.lery. E não esquece também de se inscrever na nossa newsletter. Ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.